Dezembro, né? O ano acabou e todos nós estamos mais velhos. Não quer dizer que estamos melhores, pelo menos no homem exterior definitivamente não estamos, mas esperamos que no fim do ano estejamos melhor. Paulo diz que enquanto o homem exterior dele se corrompia, ficava velho, funcionava cada vez pior, e o homem interior dele estava cada vez mais pleno, mais cheio de Cristo, mais cheio de graça, mais cheio de paz, mais cheio de alegria. No final do ano como esse só vale a pena se isso aconteceu conosco, se nós estamos melhores, nossa paz cresceu, nosso amor, nossa alegria em Cristo, a maneira com que lidamos com aquilo que normalmente aumentaria a nossa ansiedade, e estamos nos aproximando todos nós da travessia do Jordão, da nossa vida, né? No vale, mas estamos cada vez melhores para esse momento sublime. Todos nós mudamos, mas algo, graças a Deus, nunca muda: a palavra de Deus. Ela permanece para sempre. O céu está envelhecendo, o sol está envelhecendo, as galáxias estão envelhecendo, mas a palavra de Deus não está envelhecendo. Mas não é essa a crença geral da igreja dos nossos dias. Sempre que eu chego em dezembro, eu costumo fazer uma recapitulação do que eu tenho pregado. E aí eu, às vezes, mas não assim simplesmente do ano, eu volto 10 anos atrás, eu volto 20 anos atrás, eu volto 30 anos atrás, já prego há tanto tempo. E graças a Deus, o que eu preguei há 30 anos atrás podia pregar hoje. O que eu preguei há 20 anos atrás podia pregar hoje, o que eu preguei há 10 anos atrás podia pregar hoje. Ou seja, nesses 30 anos... as novas ideias da cultura, as novas ideias do humanismo secular, as novas modas da psicologia secular, da sociologia, da antropologia secular, não mudaram em nada o que eu prego, E é óbvio que nós vivemos, nossas vidas são mais curtas agora, mas pela graça de Deus, se eu fosse um Matusalém para viver 900 anos, essa era a verdade. Não por causa de algo em nós, mas por causa de algo na palavra de Deus. Ela simplesmente não muda. É muito estranho quando o que alguém pregava há 10 anos atrás já não encaixa muito com o que está pregando agora. O que pregava há 20 anos atrás não encaixa muito com o que estava pregando nem há 10 anos atrás, muito menos agora. O que pregava há 30 anos não se encaixa com nada do que prega hoje, porque é óbvio que ele evoluiu, entre aspas, com as mudanças culturais. Então, um Matusalém fiel à palavra de Deus ia pregar há 900 anos a mesma verdade. Então, normalmente eu faço isso para exatamente fazer uma avaliação. Então, eu gosto de pegar alguns temas pregados 10 anos atrás, 15 anos atrás, olhá-los novamente, como eles são frescos, e eu quero hoje, aí isso se reflete nos sermões de dezembro, de janeiro, o final, início do ano. Eu quero olhar para Daniel 4, a partir do versículo 24 até o 37, e começa, na verdade, todo o capítulo é interessante, não é? Daniel é chamado para interpretar um sonho do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o que esse sonho mostra, e a resposta a esse sonho tem um ensinamento profundo que confronta o que o homem pensa a respeito de si mesmo agora e há 30 anos atrás, e daqui a séculos, quando não estivermos mais aqui. E Daniel está falando, ele diz: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens,
e viverás com os animais selvagens, comerás capim como boi, e te molharás como orvalho do céu. 7 tempos passarão até que reconheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e dá a eles a quem Ele quer. A ordem para deixar o toco da árvore com suas raízes significa que o teu reino te será restaurado quando reconheces ou reconheceres que é o céu que governa e não a terra. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados, praticando o que é justo, e a tua iniquidade mostrando bondade. Talvez então a tua prosperidade continue. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei passeava no terraço do palácio real da Babilônia, ele disse: não é esta grande Babilônia que eu construí como residência real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam saindo da boca de Nabucodonosor, quando veio uma voz do céu e disse: é isto o que está decretado a teu respeito, rei Nabucodonosor. Tua autoridade real foi tirada de ti. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens e comerás capim com o gado. 7 tempos passarão até que reconheças que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem Ele quer. Imediatamente se cumpriu o que fora dito a respeito de Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos homens e comeu capim como gado. Seu corpo se molhou com o orvalho do céu, até que seus cabelos cresceram como penas de águia e suas unhas como garras de uma ave. Ao final daquele tempo, eu, Nabucodonosor, ergui os olhos ao céu e o meu entendimento foi restaurado. Então louvei o Altíssimo, o Rei, e glorifiquei aquele que vive para sempre. Seu domínio é um domínio eterno. Seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele faz o que lhe agrada com os poderes dos céus, os anjos, os seres, e com todos os homens na terra. Ninguém pode deter a sua mão ou dizer a ele: o que fazes? Ou mesmo, ao mesmo tempo em que meu entendimento foi restaurado, a minha honra e o meu esplendor voltaram para a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, fui restaurado ao meu trono e me tornei ainda mais poderoso do que eu era antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz está certo, e todos os seus caminhos são justos, e a todos os que andam em orgulho ele se compraz, se alegra em humilhar. Há sempre uma evolução, entre aspas, no pensamento que o homem tem sobre a alma, sobre os problemas do homem, e o humanismo secular está em uma constante metamorfose. Nosso maior problema hoje é que a igreja suga esses conceitos do humanismo secular, da nossa cultura, e depois começa a obter o significado das coisas que a Bíblia já deu o significado do humanismo secular, não é? E são incapazes de pensar biblicamente. Começam a repetir o que o humanismo secular diz e começam a ver as soluções, que nunca solucionam nada, do humanismo secular a ser tentada, até que daqui a um tempo as coisas mudem e continuem de novo. Há pessoas que repetem palavras que elas não conhecem muito, mas que vai virando moda à medida que elas são repetidas excessivamente, não é? A gente está acostumado a isso no Brasil. Quando alguém não concorda com alguém no Brasil, não, no mundo, né? Ah, você é fascista, se você perguntar à pessoa o que isso quer dizer, ela não sabe. Ela repete as palavras que todo mundo repete. Ela não sabe definir o que é aquilo que ela está chamando o outro, o que ela está dizendo. E assim, quando você começa a usar mesmo um vocabulário para explicar os dramas do homem com verbetes que não estão na Bíblia, você acaba fugindo do que a Bíblia diz claramente a respeito daquele assunto. Por exemplo, está na moda hoje
sempre que uma pessoa é contrariada por outra pessoa, e sempre que as coisas não vão como ela quer, ou sempre que no relacionamento as coisas não foram como ela quer, ela diz que o outro é narcisista. E os cristãos estão fazendo a mesma coisa o tempo todo. Olhe para o que as pessoas escrevem no Twitter. O Twitter é melhor, as pessoas são mais diretas e falam mais diretamente a respeito disso. Mas em redes sociais, pessoalmente, o que falam sobre pais, o que falam sobre amigos, o que falam sobre patrões, o que falam sobre igreja, isso entrou na moda. É óbvio que se você tivesse ligado ao que a Bíblia diz a respeito daquilo, em vez de usar só a palavra da moda, olhasse para o que a Bíblia diz, você pensaria duas vezes antes de simplesmente jogar essas palavras sobre outros homens, porque sempre que a Bíblia fala sobre isso, está falando com uma pessoa. E uma das maiores marcas disso, de que você é quando você começa a identificar isso em todo lado. Então, há uma tragédia na história clássica, né, de Narciso. E desde o seu nascimento, ele simplesmente era a pessoa mais extraordinariamente bela que todo mundo tinha conhecido. E sua mãe ficou maravilhada, Liríope, né, a mãe de Narciso. E ele era tão lindo, tão especial, tão belo, que ela procurou o vidente Tiresias para perguntar uma coisa que antigamente era a coisa mais comum, hoje também mas antigamente isso era muito alto, né? Ela foi lá e perguntou a Tiresias: ele vai viver uma vida longa, ele vai viver muito. Mas o oráculo, né, o vidente, respondeu de uma maneira enigmática. Ele disse: ele disse para a mãe: sim, ele vai viver uma vida longa, contanto que ele nunca veja a si mesmo. Se ele nunca vê a si mesmo, ele vai viver uma vida longa. A resposta foi tão intrigante que Liríope não deu tanta importância à resposta. Ela achou que aquilo era um enigma. E os anos passaram e Narciso cresceu, e a beleza dele se tornou uma lenda. Então as pessoas vinham de lugares distantes para ver Narciso, e até seres muito, muito belos ficavam completamente encantados por ele. As ninfas se apaixonavam por ele, mas ele não conseguia ter a visão de ninguém como belo e realmente atraente. Há uma ninfa que diz para ele: você é o mais belo que as flores da primavera, meu coração pertence a você. E as respostas de Narciso eram sempre do tipo: você acha que o seu amor me interessa? Vai embora, você é patética. É como se a gente dissesse hoje: você não se enxerga, não é? Essa talvez fosse uma frase básica de Narciso: você não se enxerga. E ele falava isso para ninfas, não é? E há uma ninfa famosa que a deusa Hera jogou uma maldição sobre ela. O nome dela é Eco. E essa ninfa, por causa dessa maldição, ela não conseguia falar. Ela só falava a mesma coisa que alguém falava para ela. Algumas vezes isso pode dar certo, né, queridos? Porque se você falar para alguém assim: tudo bem? A pessoa responde: tudo bem. Você acha que ela está conversando contigo. Mas se a pessoa é só eco e só sabe falar, repetir como um eco o que você diz, logo a conversa vai ficar complicada, né? Porque tudo que você fala, ela repetia. Então ela vivia mais em silêncio. Mas ela, como todas as ninfas, se apaixonou por Narciso. E uma vez ele está passando na floresta e ela vai seguindo ele meio que escondida, até que ele percebe e diz: olha, quem está aí? E ela responde: quem está aí? Porque ela só consegue, essa é a maldição dela. E ele diz: apareça. E ela responde: apareça. Porque ela não pode falar nada. E até que Narciso consegue encontrá-la com a sua esperteza, e ele pergunta: o que você quer de mim? E era uma ninfa também, uma ninfa linda. Ele diz: você é tão tola quanto todas as outras pessoas que eu encontrei, saia do meu caminho. Como ela não queria responder essas mesmas coisas, ela não fala nada, sai, fica arrasada.
e essa é a contínua relação de Narciso, e os deuses ficaram extremamente irritados com a arrogância sem fim de Narciso, tão voltado para si mesmo. Quando você pensa nisso, você vê, você começa como os cristãos começam a usar as expressões, mesmo que não entendam muito elas, que o mundo usa. O meu patrão é narcisista, o meu marido é narcisista, minha esposa é narcisista. As pessoas fogem do gancho, porque elas têm diagnóstico diferente da Bíblia. É só por isso que elas podem falar isso. Você vê essa centralidade de Narciso em si mesmo. É definição de quê? Ora, tanto Agostinho quanto Lutero disseram que a definição de pecado é o homo incurvatus em si, o homem curvado sobre si mesmo. Ou seja, todo pecado é narcisista. Cada vez que alguém peca, ele se preferiu a Deus, ele se viu como mais importante, como mais belo, como mais glorioso. Ele viu sua mente como mais gloriosa do que a mente de Deus, viu sua escolha como mais preciosa do que aquilo que Deus proibia. Não há como pecar sem que um pecado seja narcisista. É por isso que Agostinho e Lutero chamam o pecado do homem curvado para si mesmo, encantado consigo mesmo, amante de si mesmo. Agora é óbvio que se eu olhasse assim, eu teria dificuldade de dizer assim, aquele ali porque todos os seres humanos precisam ouvir e aplicar a si mesmo, de tal maneira que seria muito difícil o ser humano realmente conectado com o que a Bíblia diz a respeito disso, realmente olhar para outras pessoas e achar que elas têm um problema com isso, e elas não têm. Porque essa pessoa oraria como? Senhor, obrigado, porque eu não sou como os demais homens, roubadores. Eu oro tantas vezes, eu faço tantas vezes. Isso é o pecado. Todo pecado é narcisista. Sempre que alguém rouba os verbetes do mundo, ele transforma num algo que não é pecado, e algo que ele pode ir aplicando a outras pessoas, enquanto ele foge do gancho, e ele ficou cego ou surdo para a verdade de Deus. Então os deuses ficaram tão aborrecidos com a arrogância de Narciso, que um dia, quando ele caminhava pela floresta, fizeram ele encontrar uma lagoa, que as águas eram tão paradas, tão límpidas, tão puras, que elas eram simplesmente um espelho perfeito. Sabe que no passado as pessoas não tinham espelhos como nós tínhamos. Todos os reflexos que eles viam nas superfícies polidas eram muito não tinham precisão, não é? Mas essa lagoa era simplesmente perfeita, e os deuses então fizeram ele sentir sede. Ele se inclinou sobre essa lagoa para beber, e então ele se viu, como Tiresias disse que ele não podia se ver. E ele perguntou: quem é essa criatura divina? Quem é essa criatura maravilhosa, linda, seus cabelos dourados, olhos brilhantes, pele perfeita, tudo perfeito. Ele achou que aquilo era tão maravilhoso que parecia um Deus, e ele não sabia inicialmente que era o reflexo dele mesmo, mas ele se apaixonou instantaneamente por aquele ser, e ele começou a falar com a lagoa: venha até mim, ele queria estabelecer uma comunhão. E quando ele colocava a mão na lagoa, a lagoa tremia e desaparecia, e ele falava: não, eu te imploro, não me deixe, não fujas de mim. E dia após dia, então, ele permaneceu diante daquela lagoa, de tão apaixonado que ficou. Ele acreditava que aquele era o amor da sua vida, era tudo que importava. E ele dizia: você é cruel. Ele começava com um reflexo: porque tu me rejeita exatamente como eu já rejeitei todo mundo na vida, todas as ninfas, todo mundo que eu rejeitei, tu me rejeita da mesma forma.
Finalmente, depois de bastante tempo, Narciso percebe que é ele mesmo, que ele vê na lagoa. Mas só que ele diz para si mesmo: é tarde demais, meu coração está perdido, eu me amo sobre todas as coisas. E ele ficou consumido por essa obsessão, ele passou a não comer, não beber, e ele foi definhando da sua beleza, por não comer, não beber, e ficar à beira daquela fonte o tempo todo, e ele morreu na beira da lagoa. E os deuses, num gesto de compaixão para um fim tão triste, criaram uma flor branca com a parte interna dela dourada, né, ou amarela, e o nome dela é Narciso, até hoje. A gente chama essa flor de Narciso. Na hora de ele morrer, Narciso murmura para o reflexo que foi o seu tormento, sua obsessão, sua morte, sua destruição. Ele diz assim: se ao menos eu tivesse amado outros como amo você, este amor que eu tenho por você é a coisa mais vazia do mundo. E então ele morreu, e a fonte nem aí respondeu nada a ele, refletindo a imagem dele pela última vez antes dele morrer. Então é óbvio que essa história precisa ser resumida com um homem curvatus em si. Qualquer homem, no mínimo desperto pelo Espírito Santo, não fica achando que todo mundo é narcisista. Percebe logo que eu acho que todo mundo tem problema de não fazer o que eu quero, porque eu sou narcisista. E só consigo entender um marido que fizesse tudo o que eu quero, uma esposa que fizesse tudo o que eu quero, um patrão que fizesse tudo o que eu quero, que abraçasse minhas ideias, meus projetos, meus propósitos, meus sonhos, e que todos cooperassem para isso. E como as pessoas não cooperam, porque essa é a essência do viver do homem natural, os homens se tornaram amantes de si mesmos. Em Narciso a gente vê então uma vaidade, isolando uns dos outros, cada um tendo todos os seus problemas. Tiago diz: de onde vêm as contendas entre vós? Não é dos desejos, das paixões dentro de vocês, paixões para ser para que todos se conformassem às suas próprias ideias. Por isso as contendas acontecem. E então você tem essa planta, essa flor. Você pode entrar no terceiro livro das Metamorfoses de Ovídio, onde a história é contada, e até hoje já colocaram, por isso a história está ligada a isso, né? Os narcisos sempre dão em beiras de lagoa, como a história vai. Mas hoje, a partir do final do século XIX, a Freud pegou, junto com outro importante pensador, e começou a explorar. Freud tem uma obra só sobre narcisismo. A Associação Americana de Psiquiatria, que na verdade classifica todas as doenças que agora existem, né? Todos os transtornos e todas as doenças, num manual de diagnósticos estatísticos de transtornos mentais, coloca o narcisismo como um problema, um transtorno. Você vê, não é pecado, é uma doença, tratado, e não é de todo ruim. Freud acreditava que o narcisismo existe quando a libido está direcionada para você mesmo. A libido que devia ser direcionada para os outros também, a tua libido fica direcionada só para você mesmo. Porque Freud achava que todos os problemas que você tiver têm alguma relação com o sexo. Como nossa sociedade realmente é obcecada.
E Freud definiu o narcisismo como a quantidade de energia que uma pessoa dedica a si mesma e como ela interpreta todas as coisas a partir de si mesmo. E ele acreditava que o narcisismo é importante na vida. É óbvio, o pensamento desenvolvido por Freud, por exemplo, e por tantos outros, nunca vê isso como algo ruim, porque não há nada moral nessas coisas. Não acreditava que existia um Deus, portanto não existe uma moralidade para dizer que isso é ruim ou mal. É só como lidar com o narcisismo. E ele acreditava que o narcisismo é uma fase importante, e o narcisismo é algo importante que vai marcar a passagem do autoerotismo para outras pessoas como objeto do seu amor e do seu erotismo. Freud dividiu o narcisismo em duas etapas: o narcisismo primário, o secundário, e ele considerava que ele desenvolve um papel essencial, no desenvolvimento sexual normal dos seres humanos. Que para o desenvolvimento sexual o narcisismo é fundamental, e é óbvio que você tem que saber lidar com ele para que ele não vire um problema, mas em si mesmo ele não é um problema. Ele desenvolveu a ideia de narcisismo a partir, por exemplo, de uma análise na obra dele, tem uma obra dele que é só sobre isso, de Leonardo da Vinci, sugerindo que Da Vinci ele tem aquelas obras maravilhosas e tal, porque ele sublimava seus desejos, sua libido, seus desejos eróticos, ele sublimava isso através da arte. Como eu disse, Freud explica tudo através do sexo. E o narcisismo pode ser muito saudável, é necessário para a vida funcionar, mas é óbvio que você não pode deixar ele sair de controle, porque senão isso começa a manifestar uma dependência de afeto de outras pessoas, e sem o afeto de outros você começa a desmoronar, e você tem uma sensação de direito e de exigência, de admiração. Todo mundo tem que te admirar, e essa admiração é constante, excessiva, e você começa a dar um valor enorme a conquistas e talentos para você ser reconhecido, e você fica com uma preocupação exagerada sobre a sua aparência, uma necessidade exagerada de ser amado e de ser admirado e de ser aceito, e você acaba com isso perdendo um pouco a capacidade de apreciar os outros. Então, o manual de diagnósticos de transtornos mentais hoje tem 300 transtornos mentais. Você simplesmente não vai ter nenhum problema que a Bíblia diz ser pecado que não é encontrado lá. Se um homem bate numa mulher e é violento, é um transtorno. Não é algo moral, é um transtorno. Se ele tem problemas com qualquer coisa química, é um transtorno. Não há nenhum problema entre os seres humanos que você não classifique em um transtorno. 300 só de transtornos. O narcisismo é um desses transtornos. Mas é óbvio que a Bíblia já tratou disso exaustivamente, de uma maneira em que todas as opiniões de Freud sobre isso são sempre mais patéticas, não é? E quando você olha como a Bíblia fala a respeito disso, você vê que ninguém está fora do gancho, porque essa é a própria definição do pecado. E é óbvio que não é um transtorno, não é? E é óbvio que essas pessoas não têm nenhuma receita para isso, de tal maneira que elas têm que dizer que aquilo é bom, mas deve ser mantido dentro dos limites adequados. Então nós vimos a história de Nabucodonosor. Certamente todas as pessoas que estavam à volta daquele homem, que era um homem acima de todos os outros homens, em poder, em riqueza, etc, etc, em decisões, certamente deviam achar que ele era narcisista. Ele era orgulhoso. Ele era um pecador, escravizado pelo seu pecado, pela sua própria natureza, que, como você viu Lutero, Agostinho, a Bíblia define como homem encurvados em si,
Essa é a definição não de orgulho, mas de pecado, porque não tem como haver pecado sem o orgulho primeiro. Como eu disse, todo pecado é narcisista. Então, quando eu começo a medir, eu penso sobre narcisismo não com as categorias bíblicas, mas com as categorias seculares, eu começo a achar que todo mundo que me contraria de alguma maneira é narcisista. Mas na verdade, essa é uma das evidências do narcisismo. Eu não posso ser contrariado. As pessoas têm que fazer as coisas que eu quero. Senão eu acho que elas são... Se eu tivesse uma noção bíblica, eu ia ver que esse mal está em todos os homens. E todos nós temos que ser libertos dele. E é isso que a Bíblia faz. É óbvio que não é o que o Freud faz, que é só... como a libido está funcionando, e ela pode começar a funcionar de maneira errada, e o erotismo, e que é a causa de tudo isso, como vai ser a causa de todos os outros transtornos. Como eu disse, não há nada. Se uma criança é desobediente, você tem um transtorno para ela. Se você não consegue se relacionar bem com as pessoas, tem um transtorno para você. Já são 300 transtornos de personalidade. Não há de doenças, não há, que não são pecados. Não existe mais nenhum pecado que não esteja em algum transtorno nenhum. Leia o manual. Não há nenhum pecado que você diga, está aqui. As pessoas, para fugir do gancho, às vezes falam assim, não, é porque existe 4 ou 5 espécies de ansiedade. Leia a Bíblia e vê se isso é verdade. Leia se a Bíblia dá 5 tipos de ansiedade. Se uma coisa é forte demais em nós, não quer dizer que aquilo nos isenta. Se eu tenho uma raiva tão grande que eu não consigo controlar e saio matando todo mundo, na Bíblia e no bom senso, não vai dizer que eu então devo ser visto como um pobre coitado porque eu tenho um transtorno que me faz assim. Só mostra que aquilo em mim tomou proporções absurdas. Mas não, se uma pessoa ao lidar com a morte fica totalmente apavorado mais do que o normal, então aí a gente já fala que é um transtorno. Se as pessoas têm medo da morte comum, a gente fala que não é. Ou seja, quanto maior é algo, era como se eu dissesse que quanto maior é o orgulho de alguém, eu mais diagnostico aquela pessoa como não pecadora, porque esse amor próprio esse amante de si mesmo tão grande, só pode ser um distúrbio. Então eu costumo dizer que quando você lê essa história aqui, a única coisa que é engraçada sobre Nabucodonosor é o nome dele, que é um nome realmente único. Acho que não teve outro Nabucodonosor, teve, né, o segundo e tal, mas ninguém mais na história botou o nome dos seus filhos assim, é um nome estranho. Mas no século 6 a.C., 600 anos antes de Cristo, ele era o monarca absoluto do Império da Babilônia. E o que isso significava? Que ele era um dos senhores do universo. Ele era uma dessas pessoas que, pelo seu poder, influencia, pelo menos aparentemente, o destino do mundo, o destino da história. Hoje, sabe, essas pessoas que têm tanto dinheiro, que eles conseguem influenciar para onde as sociedades estão indo, mesmo que parte da sociedade não queira, eles têm meios de fazer isso. E hoje, naquela época, na obra de Tim Wolfe, ele diz que os mestres do universo são os maiores investidores de Wall Street. Naquela época, ele descrevendo esses senhores do universo na sua famosa obra, Tom Wolfe, né, diz assim: no seu íntimo ele se considera parte daquele pequeno grupo de elite, mestres do universo, que dizem, com meu grande poder e para a glória da minha majestade, realmente eu atingi o topo do mundo, e é certo que eu interfira em como as coisas vão acontecer. Mas aqui está alguém que os mestres do universo de hoje, mesmo os maiores bilionários, não tem nem perto o poder que ele tinha. Ele realmente era um mestre do universo, porque ele era um monarca absoluto. Tudo dependia do que ele queria e do que ele não queria. Cada parte do mundo inteiro conhecido estava sobre o reinado de Nabucodonosor. Só o que era desconhecido, que não estava
sobre o seu reinado, o que não importava, não é? Então, de todo mundo que sua civilização conhecia, ele era um monarca absoluto, e assim ele construiu talvez a cidade mais incrível da história. Nós hoje temos cidades incríveis, não é? Nova York, Londres, Paris, etc. Mas são várias cidades assim. Mas imagine se no mundo hoje existisse uma cidade que fosse tão mais magnífica do que todas as outras do mundo, que ela fosse lendária. Era assim. Isso não existe hoje, porque existem grandes cidades. Mas naquela época, a diferença, a distância da Babilônia para todas as outras cidades, mesmo as maiores, era tão grande que era inimaginável hoje. E porque o que Nabucodonosor fez era tão grandioso que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que foram seus jardins suspensos, né? Em cima de prédios enormes. E ele fez então, em Babilônia, foi erguer o equivalente a arranha-céus daqueles dias. E ele criou uma cidade incrível, e ela era como um parque cheio de jardins e animais. E ainda assim, aqui está alguém no ápice do poder, talvez o tipo de poder que apenas meia dúzia de homens na história toda tiveram. Não é que Nabucodonosor está entre os poderosos. Você só vai encontrar umas 5, 6 pessoas que tiveram tanto poder quanto ele em toda a história que nós conhecemos. Não é um poder comum que é dividido por pessoas poderosas aos milhares. Ele está entre meia dúzia de pessoas que tiveram tanto poder assim. E ainda assim, aqui está alguém nesse ápice do poder, talvez um tipo de poder que é quase que desconhecido por todas as pessoas que já viveram, e ainda assim a sua vida desmorona. Ainda assim isso não é suficiente para sustentar sua alma. E no final, e eu acho que essa aqui é a parte incrível para nós, ele fica feliz que a sua vida tenha desmoronado. Ele fica feliz que tudo aquilo tinha sido esmagado. Ele fica feliz, ele louva a Deus. Você vê que o final eu louvo ao Deus do céu. Ele louva a Deus porque Deus fez isso, porque mostrou que a alma dele era um feixe de necessidades que esse mundo não pode lidar. E você sabe por quê? Ele tinha um câncer espiritual. Certa vez eu estava pregando, falei que alguém tinha um câncer espiritual, e alguém na internet falou assim: você não devia usar essa palavra, porque essa palavra é muito terrível. Queridos, o câncer espiritual é muito pior do que o câncer no corpo. Portanto, a ideia de que você não deve usar uma palavra porque ela é terrível demais para usar ela como algo espiritual não faz nenhum sentido. O câncer espiritual, o câncer natural nos mata, nós que já vamos morrer mesmo neste mundo. Mas esse é o nível de sensibilidade extrema que nossa cultura cultivou. Então ele disse que ele tinha um câncer espiritual, havia algo nele que era tão ruim, tão perigoso, que envenenou sua alma de tal maneira e tão profundamente, que só um tratamento drástico poderia funcionar. Como é o câncer? Ninguém pensa no tratamento, mas vai causar isso, vai causar aquilo, não importa. Tem que ser tratado, mesmo que o tratamento seja drástico, para remover da sua alma. Ele diz, qualquer tratamento que Deus usou foi adequado. O que é? É o orgulho, é o homem curvatus em si. Esse é um problema de todos os homens, e a maior marca de que ele é um problema maior ainda é quando você acha que que Deus não está falando contigo aqui, ou quando Deus fala sobre isso todo o tempo, ou como quando Lutero define o pecado como o homem curvatus em si. Se você fica realmente querendo ver quais pessoas são mais encurvadas para ela mesma do que você está muito encurvado para você mesmo. E nossa geração talvez seja um dos momentos mais importantes de enfatizar isso, não é? Porque diferente de outras culturas, em todas as épocas,
há sempre um sonho, o sonho de você ser maior. Antigamente, muitas eras, as pessoas eram o que elas eram. Se ela nasceu filho de um carpinteiro, ela ia ser carpinteiro. Filho de pescador, pescador. As pessoas não imaginavam, eu nasci assim, mas um dia eu vou ser um príncipe. Mas nossa cultura não é? Todos podem sonhar em ser mais e crescer e conquistar mais. E é óbvio que isso faz com que esse problema seja aumentado. Todos querem se tornar melhor em alguma coisa, portanto talvez não haja lugar mais importante do que a nossa geração, apesar de que isso é importante para todas as gerações, que você deve fazer perguntas. Poderia ser que as nossas próprias mentes estejam tão obscurecidas quanto a mente de Nabucodonosor. Poderia ser que nosso próprio sono esteja sendo perturbado com mil medos, com aflições e desesperos por causa da mesma coisa que ele. Poderia ser que a sua vida esteja desmoronando e você acha que todas as pessoas à sua volta não estão sendo o que deviam ser por causa disso, pelo mesmo motivo que o dele, pela lição que ele aprendeu. Se alguém aqui diz, bem, eu não sou uma pessoa muito dada ao orgulho, então saiba que não no manual de diagnóstico psiquiátrico americano, né, mas no manual de diagnóstico bíblico, esse é o primeiro sinal de que você tem um problema muito grande com orgulho, quando você acha que você não tem muito problema com ele. Você vê que o homem que orou, obrigado porque eu não sou como tais homens, a Bíblia está botando ele como a epítome do orgulho, mas ele está agradecendo a Deus exatamente porque ele é melhor do que os outros. Então vamos dar uma olhada, o que isso ensina? Por que nós não precisamos das categorias do mundo e nem de Freud nos explicando o narcisismo a partir da sublimação de Leonardo da Vinci, do erotismo canalizado para suas obras de arte? E como é óbvio que as soluções, como o diagnóstico dele é esse, as soluções dele, não é nem que aquilo é mal em si mesmo, você só tem que saber gerenciar aquilo adequadamente. Então, o que isso ensina? Ouça, o texto diz, primeiro ela fala sobre o sono, não é? Perturbado que isso produz, e sonho, e o coração do que é isso, e depois o resultado disso na nossa vida. E a única cura que existe, que você não vai encontrar exatamente a detecção do problema no manual de estatística e diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, e a cura. Então, você nota aqui que começa assim, 12 meses depois, Nabucodonosor estava andando pelo seu palácio, 12 meses depois. Isso não teria sentido se não tivesse acontecido algo 12 meses antes que seja importante para o que está acontecendo. Então, o que aconteceu 12 meses antes? Se você ler o início, aqui está alguém que você pensaria que nunca seria ansioso. É Nabucodonosor. Nunca teria sonhos não realizados, expectativas frustradas, pessoas que barram seu caminho, pessoas que impedem dele fazer o que ele quer, pessoas que impedem seus sonhos de grandeza. Nada para perturbar o sono. Ele devia ser a pessoa que melhor dormia no mundo. Nada para perturbá-lo. Aqui está a única pessoa no mundo que não precisa temer ser demitida, perder alguma coisa. Ninguém sequer tem coragem de rebaixar Nabucodonosor. As pessoas se prostram diante dele. Talvez você diga, sim, mas ele deve ficar sempre preocupado com o seu exército, com exércitos inimigos. Que exército? Ele dominou o mundo inteiro. Ninguém tem um exército. Hoje há exércitos poderosos, o americano, mas outras nações têm exércitos, a China, etc. Mas Nabucodonosor está num mundo que ele não se preocupa com exércitos inimigos, porque só ele tem um exército. Ninguém tem um exército, ninguém pode atacá-lo.
Ele é um monarca absoluto. Isso quer dizer que ninguém mais tem exércitos. Ele diz no versículo 4, lá no início do capítulo: eu, Nabucodonosor, estava em casa, em meu palácio, tranquilo e próspero. Tive um sonho que me deixou com medo. Que sonho é esse? Enquanto eu estava deitado na minha cama, as imagens e visões que me passaram pela mente me aterrorizaram. Tranquilo e próspero, e eu fiquei aterrorizado por um sonho. Nós compramos as soluções do humanismo secular. Você vê, o homem mais poderoso do mundo tem um sonho e não consegue ter mais paz, não consegue mais dormir tranquilo. Ele quer que as pessoas deem o significado disso. Ele não consegue mais simplesmente viver com aquela realidade. Ele teve um sonho e ele viu uma árvore que chegava até os céus, uma árvore enorme, tão cosmicamente grande essa árvore era, que tudo que estava na terra estava debaixo dessa árvore. Imagine, todos os animais da terra, todas as montanhas da terra, todos os tesouros da terra, estava tudo debaixo dessa árvore, tão grande que a árvore era. Todo mundo se abrigava, vivia e estava debaixo dessa árvore enorme, magnífica. Mas de repente, no sonho de Nabucodonosor, uma voz do céu disse: derrubem a árvore, arranquem suas folhas, espalhem seu fruto, e que o orvalho do céu repouse sobre aquele toco nu durante 7 tempos. Agora, o que esse sonho queria dizer? Ele não tinha mais paz. Não tinha mais paz. Chamou todos os sábios, os magos. Todo mundo estava numa situação difícil, porque não conseguia interpretar o que era aquilo. A gente sabe como isso acontece mais de uma vez, e Daniel era um dos homens que eram responsáveis por isso. Ele acaba estando no meio desse problema aqui. E a voz diz assim: para que os viventes saibam. Por que essa árvore vai ser cortada? Para que os viventes saibam que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e dá a quem Ele quer, e coloca sobre eles o mais humilde dos homens. Bem, Nabucodonosor fica totalmente perturbado, é claro. Então ele chama Daniel, como tinha chamado outros, e já estava todo mundo numa situação difícil, porque ninguém sabia interpretar. E Daniel vai contar o sonho. Ele sabe o que o sonho significa, e Nabucodonosor diz para ele: me diga o que significa. Daniel é um homem de Deus, e Daniel ficou pálido, porque hoje, e eu não critico Daniel, hoje os pastores têm medo de pregar a verdade, porque as pessoas não vão gostar. Eles pregam o humanismo secular porque a cultura vai gostar, porque ele não quer desagradar as pessoas que ouvem a verdade de Deus. Quando você prega ela, você pode pregar ela, como eu estava dizendo no início, 30 anos atrás, 20 anos atrás e hoje. E você pode pegar um sermão, por exemplo, de 30 anos atrás, ele diz a mesma coisa, porque o evangelho não muda, nem o homem. Mas Daniel tinha razão para ficar pálido. Se as pessoas têm medo só de ser desaprovado por um punhado de gente, ou por uma cultura, imagine dizer o que ele vai dizer para Nabucodonosor. Daniel ficou pálido, ficou aterrorizado, e disse ao rei. Apesar disso, você vê, Daniel falou a verdade. Aquele homem tinha a vida de todo mundo nas suas mãos. Tu, ó rei, é esta árvore. Sabe essa árvore que a terra inteira está debaixo? Então, é o teu reino. Tu é essa árvore gigantesca. Nós só gostamos de ouvir bons sermões, bons no sentido de dizer o que a gente quer. Por isso que hoje é muito mais apreciado ouvir o humanismo secular do que a pregação da palavra de Deus. É muito melhor o manual de diagnósticos com os 300 só transtornos para explicar o que nós temos, do que alguém dizer que o que nós temos é pecado. Daniel, apesar de saber que o ser humano não gosta de ouvir o que ele não gosta sobre ele, e pior ainda dizer isso para o ser humano mais poderoso, um dos mais poderosos, não da época, mas que já existiram em todas as épocas, Daniel disse: Deus está vindo te humilhar, Nabucodonosor. Deus está vindo para derrubar você.
Deus está vindo para mostrar que você não é um mestre do universo, que você é só um homem, como todos os outros homens, que você é fraco, que você se acha grande, mas você é pequeno. Você vê Daniel falando no topo do texto que lemos, ele diz: Deus está vindo e Ele vai te humilhar. É óbvio que Daniel está preocupado. Parte das pessoas que ouvem sermões hoje teriam, se pudessem, despedido Daniel. Se tivessem o poder que Nabucodonosor tinham, coitado de Daniel, que entregou a mensagem de que ele era orgulhoso e Deus ia derrubá-lo. Só de alguém hoje em dia achar que o sermão é para ele, e é para ele mesmo, ele ficou com raiva. Nabucodonosor podia ter explodido de raiva aqui e mandado matar Daniel. Ele diz: portanto, por favor, rei, me ouça, mude, se converta, se humilhe, e talvez isso não aconteça. Mas somos informados de que 12 meses depois aconteceu, porque Nabucodonosor ouviu aquilo, apesar de não ter ficado com raiva e mandar matar Daniel, ouviu aquilo como é fácil nós ouvirmos sermões também, acharmos sempre que outras pessoas estão numa situação maior que nós. Como eu estava dizendo hoje, as pessoas pegam os verbetes e as definições do mundo de narcisismo, e todo mundo que contraria elas é narcisista. Elas não conseguem entender que essa é a grande evidência de que eu sou. Ou seja, a coisa que mais tem problema com o pecado do orgulho no outro é o meu orgulho. Ele diz: se humilhe. O que aprendemos aqui? Antes de realmente falarmos do coração do orgulho, o que se ensina? Ensina que não importa o quão realizado você possa ser, você nunca vai ser um Nabucodonosor. Vamos combinar. Como eu disse, só uns 5, 6 pessoas na história da humanidade que nós conhecemos foi um Nabucodonosor. Mas não importa se você fosse tão bem sucedido quanto ele é. Contentamento e prosperidade, ele diz. Ele estava contente e próspero. Ele usou essas palavras. Ele estava contente. É óbvio que ele estava contente aqui não se compara com a palavra que Paulo usou. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ele estava próspero, ele era o senhor de tudo que ele via, mas ele não conseguia mais dormir. Ele não tinha mais paz. Você sabe que Pedro estava dormindo numa noite quando de manhã cedo ele seria decapitado. Mas Nabucodonosor não estava dormindo. Não importa quão contente, não importa quão próspero um homem chegue com as definições do mundo, não é? Que era o que Nabucodonosor era, nunca será completo, nunca dará paz à alma, que dirá as ideias do erotismo voltado para nós mesmos, de Freud. Não importa quão contente, não importa quão próspero você se torne, você não vai ser completo. Lidar com o medo, lidar com a perturbação da alma, a ansiedade, a expectativa de que está chegando algo que você não controla, o medo que vai se tornando exacerbado quando você acha que as pessoas são obrigadas a resolver o seu problema. Nabucodonosor é aquele tipo de cara que, se vocês não interpretarem meu sonho, vão mandar matar todo mundo. Sabe, a pessoa acha que todo mundo tem que trazer uma solução, as pessoas têm que trazer. Nabucodonosor sabia o que apenas algumas pessoas do mundo sabem. Porque para realmente você saber tudo que o Nabucodonosor sabia, só se você ocupasse um dia o lugar dele. Sabe, outro dia eu estava vendo uma entrevista do Elon Musk dizendo que teve muito problema para dormir e acabou ficando viciado em remédios, e que agora conseguiu finalmente se libertar, em remédios que foram se tornando cada vez mais fortes, mas ele é o homem mais rico do mundo. Os Nabucodonosores da vida são pessoas profundamente perturbadas. Por quê? Porque eles chegam a saber o que resto de nós também sabe, mas costumamos negar. Naquela declaração de Paulo de que nós negamos a verdade em nossos corações.
Nabucodonosor sabia que a alma humana é tão grande que você pode despejar um império como o dele dentro da alma e não vai ser suficiente para dar paz, para dar o senso de identidade que a alma quer. Você vê então a pressão que está sobre os casamentos, sobre a igreja, sobre os amigos, sobre o trabalho. Se o mundo inteiro de Nabucodonosor, o seu harém, suas riquezas inimagináveis, não era suficiente. As pessoas hoje em dia estão cobrando do seu cônjuge que seja suficiente, estão botando em outros a culpa dos vazios, medos, horrores da sua alma. Só pode ser porque o meu cônjuge não está sendo o que ele quer. Os casamentos todos sucumbem. Todo mundo, se puder, acaba te contando um problema do seu casamento. Todos esperavam mais. Todos esperavam mais dos seus amigos. Todos esperam mais da igreja do que ela pode ser. Todos esperam mais dos seus trabalhos, das suas ocupações, e coloca essa pressão. Todo mundo é infeliz. Nabucodonosor sabia que ser aquela árvore que o mundo inteiro estava debaixo dela, ele literalmente era aquela pessoa que Jesus disse assim: se você tivesse ganhado o mundo inteiro e perder a sua alma, o que vai adiantar? Jesus está dizendo: o mundo inteiro não vai salvar a sua alma, não vai te dar paz, não vai te dar nada, o que o homem não daria pela sua alma. Nabucodonosor tinha o mundo inteiro. O que então estamos realmente buscando? Veja, apenas os Nabucodonosores do mundo podem entender isso finalmente. É por isso que eles se desesperam ainda mais, porque eles não conseguem contentamento nem com o mundo inteiro, nem sendo uma árvore em que tudo que existe está debaixo dela. Nem assim o homem curvatus em si de Nabucodonosor está satisfeito. E é por isso que eles se desesperam, porque eles não conseguem contentamento. E diferente dos outros que têm sonhos, ele já passou disso. Ele sabe o sonho que o casamento vai resolver, o sonho que meu trabalho vai resolver, que mais dinheiro vai resolver. Esses sonhos já não funcionavam para Nabucodonosor, porque ele já tinha todas essas coisas em excesso. Ele não consegue dormir, algo está errado, algo está faltando. O que poderia ser tão grande que, se você despejasse o mundo inteiro, ainda não encheria. Eles não sabiam que uma vez, C.S. Lewis coloca isso quando em Nárnia não tem mais Natal, né? E num diálogo a respeito disso, nas Crônicas de Nárnia, é dito assim: uma vez houve alguém numa pequena estrebaria que era maior do que o mundo inteiro. É isso, eles não sabiam que houve uma pequena estrebaria que continha algo maior que todo o universo. Algo que, se você coloca todo o universo na alma, a alma ainda está desse jeito, mas só algo maior que o universo poderia. Então, esse algo é maior do que qualquer coração, é maior do que qualquer desejo, e é a única coisa realmente grande o suficiente. Mas Nabucodonosor não conhecia nada a respeito disso, nem as pessoas que estão nas categorias do humanismo secular, que elas estejam na igreja ou não. Então você está sempre pensando: se eu finalmente conseguisse. Esse é o sono que o orgulho produz, o torpor do orgulho, do homo incurvatus em si. Outra coisa que nós aprendemos com isso é que, porque Deus é misericordioso e vê o terrível resultado do orgulho, Ele envia vozes, envia sonhos, envia Daniéis. Se você os reconhece ou não, ou se você sublima essas coisas, se você racionaliza, não muda o fato de que Ele manda. São mensageiros para dizer
que você não está no comando. Você acha que está no controle da sua vida, mas você não está. Nabucodonosor não estava no controle, ninguém está. Talvez um Daniel tenha trazido algo assim a você, mas você não gosta. Você não gosta. Ou se você não reage mal, como ainda bem que Nabucodonosor não reagiu, mas também você continua fazendo as mesmas coisas, como Nabucodonosor continuou até 12 meses depois. De qualquer forma, Nabucodonosor não ouviu Daniel, não mandou matá-lo, mas também não ouviu. Na verdade, sem o Espírito de Deus, John Newton dizia que pregar para vacas e para seres humanos é a mesma coisa. Se o Espírito Santo não agir, é a mesma coisa. John Newton diz. 12 meses depois ele se levanta e diz: não é essa grande Babilônia que eu construí para minha residência real, pelo meu grande poder e para a glória da minha majestade. Isso é orgulho. Isso é narcisismo na definição do homo incurvatus em si ao máximo. Nenhum homem em Adão está livre disso. Esse é o problema de todo homem. Como eu disse, todo pecado é narcisista. Cada vez que você peca, você se colocou como mais importante do que Deus. Se colocou no centro da onde devia estar Deus. Se colocou a tua mente, tua sabedoria como maior do que Deus. Não há um pecado que não seja narcisista. Um homem só pode estar completamente livre disso quando não houver mais nenhum pecado em sua vida. Portanto, não haverá nenhum orgulho em sua vida. Portanto, todos os homens, se eles olham para tudo que a Bíblia diz sobre orgulho, eles imediatamente olham para si mesmos. Se eles estão sendo guiados pelo Espírito de Deus. Quer ver o que isso é? Quando ele fala que Deus humilha o orgulhoso, não está falando daquele tipo de... às vezes a gente usa palavras com outros significados, isso confunde, não é? A gente há um escritor, mas na verdade não é um escritor, Isaac Dinesen, porque na verdade é uma mulher que usava esse pseudônimo, né? Karen Christensen. Ela era uma baronesa dinamarquesa. Ela diz assim: o orgulho é a fé na ideia de que Deus teve quando nos criou. Ela está tentando falar de orgulho de uma maneira boa, não é? Ou seja, o que a Bíblia ensina é que você não é um acidente. Deus criou você com dignidade e dentro de um propósito que Ele tem no coração. Ou seja, você não é mera obra do acaso, porque senão você não tem significado. Ela está dizendo que isso é o único lugar onde você devia se maravilhar e criar uma estabilidade. A minha vida só é preciosa porque ela não é minha. Só é preciosa porque ela é de outro maior, que tem um plano maior, e ela se encaixa em algum propósito. Ela não é um acidente evolutivo. E isso é a única coisa que pode trazer uma segurança que ela quis chamar de um orgulho sadio, mas na verdade não era uma boa descrição, porque nos confunde. Mas não é, sabe, alguém que está tão confiante que não é nada e ainda tem a cabeça erguida diante do mundo. Paulo, por exemplo, diz: eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso, não tenho minha vida por preciosa. Tu vê, essas confianças estão todas fora de Paulo, estão todas em Cristo. Mas não é isso que acontece com Nabucodonosor, né? Ele diz: Deus pode humilhar o orgulhoso. O orgulho espiritual, e é espiritual, apesar de que é óbvio que Freud acha que é só um problema no seu erotismo, é aquele que olha para a vida e para todas as coisas da vida e diz: eu mereço isso, fiz isso com o meu poder, mereço receber determinada glória. Então o orgulho, primeiramente, ele olha para as coisas boas da sua vida e diz: eu conquistei meu trabalho, minha família, minha vida, conquistei isso. É o que Nabucodonosor está dizendo. Se as coisas vão bem na sua vida, você diz: isso aconteceu porque eu trabalhei mais, porque eu fui mais inteligente, porque eu usei melhor as coisas. Você diz: fui eu que fiz isso. Em segundo lugar, o orgulho olha para a vida e as coisas boas e diz: eu tenho isso porque eu mereço, eu fiz por onde?
ter isso aqui. Então o orgulho nos faz olhar para a vida como uma profunda sensação de que aquilo nada mais é do que devido a nós, pelo que nós fomos, pelo nosso trabalho, por como nós agimos. E você pode estar na igreja e ficar falando que tudo é por graça, mas você acha que merece o que você tem, porque você usou mais a sua mente, você usou mais as suas capacidades, e quando você olha para outras pessoas, você acha que você realmente merece o que você tem. O orgulho pode se manifestar tanto numa vida boa quanto numa difícil, né? Eu tenho essas coisas porque eu trabalhei duro para tê-las. Mas quando a sua vida vai mal, você começa a se sentir miserável, sentir pena de você mesmo, porque você sente que você merece mais do que você está recebendo, que você fez por merecer mais e tem menos do que você merece. É a mesma coisa operando quando você não consegue as coisas. Então você começa a dizer: isso não é justo, não é justo, eu não ter isso, eu mereci algo melhor. Há um filme, né, Amadeus, de 84, que é um estudo profundo do orgulho, da inveja, e de como isso funciona dentro de nós, o homem curvatus em si, o narcisismo. E no século XVIII, em Viena era a capital cultural da Europa, que era a capital cultural do mundo, né? E Salieri está internado num hospício, e está com transtornos mentais, e há um padre, Vogler, que vai falar com ele lá, porque ele tentou se suicidar, e ele conta então sua vida, e como a sua vida mudou quando ele conheceu o Wolfgang Amadeus Mozart. É um dos melhores filmes que eu já vi, que é um jovem compositor com talento, mas com um comportamento totalmente infantil, irreverente e totalmente, realmente desconcertante, o comportamento de Mozart. E Salieri fica consumido pelo orgulho, e ele se recusa a aceitar que tanto talento tenha sido dado para alguém tão desprezível, inconsequente e fútil como Mozart. Então há vários diálogos de Salieri que vão mostrando isso. A primeira vez que Salieri encontra Mozart, finalmente ele tinha escutado a música de Mozart várias vezes, mas quando ele vai encontrar Mozart, ele diz: eu vou saber, quando eu olhar para ele, ele é tão genial, ele é tão divino, que quando eu olhar para Mozart, eu vou saber que é ele. Então ele vai nessa festa que Mozart está, e ele ouve a sua música, a sua genialidade, mas ele vê que na festa tem um cara que tem um comportamento mais ridículo de todos. E quando ele descobre que aquele cara é Mozart, ele fica completamente arrasado. E quando ele ouve a música, ele diz: essa música não era do homem, não podia vir do homem, porque Salieri era um grande músico, era de Deus. É óbvio que isso é um dom. É óbvio que isso é um dom. Ele diz: quando eu ouvi a música de Mozart, era como se eu estivesse ouvindo a voz do próprio Criador. E ele faz uma pausa e continua com desprezo: e Deus deu esse dom para essa criança insolente e ridícula. Aqui vemos como Salieri começa a duvidar. Aqui a fé de Salieri em Deus que ele tinha, né, começa a desmoronar, porque ele sente que é injusto Deus dá aquilo a Mozart e não a ele. E ele começa a rejeitar Deus, após perceber que Mozart é imbatível como um compositor, e provavelmente nunca terá um igual durante toda a história, o que é verdade. Ele um dia está passando e olha para um crucifixo, e ele começa a falar em voz alta: por que eu? Por que fizeste isso comigo? Por que debochas de mim? Eu te dei a minha vida, eu vivi em oração, eu estudei, eu fui casto sexualmente, e agora tu me insultas a escolher esse garoto vulgar. Eu merecia esse talento, ele é um escárnio. Nesse momento o orgulho domina completamente Salieri. Ele não consegue conceber que o talento de Mozart seja apenas uma dádiva divina, mas um deboche de Deus para com ele. E ele, se não pode sequer chegar perto de Mozart, ele se determina em destruir a obra de Deus. Sabe como o diabo fez no Éden? Então, ele quer destruir a obra de Deus. E há uma cena particularmente pungente quando Mozart tenta se reconciliar com seu pai, porque Mozart o tempo todo está buscando a aprovação do seu pai. O pai dele nunca valoriza, como o mundo inteiro, como a cultura lá valoriza Mozart. E isso contrasta
Todo mundo tem um problema. Mesmo Mozart, com o maior dom que alguém já recebeu para a música, tinha um problema de aceitação. Ele queria uma validação da pessoa que ele achava importante, que era o seu pai. E como o seu pai não dava, ele também era infeliz. Contrasta o orgulho de Salieri, que deseja desesperadamente a aprovação de Deus, mostrando que Mozart, apesar de ser aquela pessoa totalmente sem se importar com Deus e com nada, também carregava o seu fardo emocional, porque o pai dele não reconhecia ele. E ele se sentia humilhado, tanto quanto Salieri se sentia humilhado por Deus, Mozart se sentia inadequado pelo seu pai. E ele fala com Constância, sua esposa: não importa o que eu faça, meu pai nunca reconhece. Para ele eu sou ninguém, para o mundo inteiro eu sou especial, mas eu não sou especial para ele. E Salieri percebe isso, percebe que Mozart é extremamente infeliz por causa disso. Essa vulnerabilidade mostra como até os maiores talentos lutam com o desejo de aceitação e validação. Ou seja, Salieri era encurvados em si, mas Mozart também era. São temas que se entrelaçam no orgulho. Você vê, porque você fica dizendo aquela pessoa narcisista, aquele lá, é só porque você consegue enxergar. Mozart poderia dizer, Salieri é desse jeito porque era narcisista, mas Mozart também era. Ele também tinha um problema que queria aceitação. E se ele não tivesse aceitação do pai dele, a vida dele era uma miséria. E foi. E então, manipulando para matar Mozart, não diretamente, mas para levar ele a um estado desesperador, ele encomenda um Requiem a Mozart. Requiem é um texto litúrgico da missa para os mortos, que a introdução começa com as palavras latinas Requiem e Eternam, repouso eterno. Então, quando é uma obra para a liturgia da morte de alguém que morreu, você, uma pessoa importante, você encomendava um Requiem. E ele encomenda um Requiem. E ele se veste meio como o pai de Mozart na hora que faz o pedido, usando aquelas máscaras que eles usavam naquela época. E isso tudo perturba Mozart. Ele já está doente, porque bebe, porque tem um monte de problemas emocionais sem fim. E Salieri, consumido por orgulho e inveja, ao testemunhar a felicidade, a facilidade com que Mozart compõe. No final, Mozart está tão doente que está na cama e ele pressiona para acabar o Requiem, e Mozart não pode escrever mais, não está mais em condição. Ele diz, não, eu escrevo. Ele era um grande maestro. E então Mozart começa a dizer como vai ser o Requiem para ele. E ele vai escrevendo, e cada vez ele vai ficando mais maravilhado, né? Porque Mozart está sem nenhum instrumento. Ele diz, aqui vão entrar os violinos fazendo isso, e o piano vai fazer isso, põe na partitura, vai entrar em dó, e começa a dizer, e Salieri vai ficando cada vez mais... Ele diz, como você consegue fazer isso? E ele tem que falar para Mozart, mesmo sendo excelente, não estou conseguindo acompanhar. E o cara só está deitado na cama, parece que está morrendo. Ele fica incrédulo quando a maior parte das partituras estão prontas. Ele fica incrédulo com o que Mozart fez deitado numa cama, dizendo para ele que era para ele escrever. E ele diz, sim, assim, perfeito. Ele pergunta, como você faz isso? E essa cena é o auge do conflito interno de Salieri. Ele conhece que ninguém vai ser jamais capaz de criar como Mozart cria. E isso não deixa ele alegre. Ele fica destruído por dentro. E há um monólogo final no filme que ele diz, ele está na cadeira de roda num sanatório, e ele declara, eu sou o santo patrono dos medíocres. Enquanto ele é empurrado na cadeira, ele diz, mediocridade está em toda parte, eu a saúdo, eu a abraço, nós medíocres somos a norma desse mundo. Mozart, não, ele está além de nós, mas nós o matamos, eu o matei, sabe? Aí você vê que o orgulho está em Nabucodonosor, grandioso, está em Salieri, que vê essas coisas, mas ele acha que ele merece. Salieri, ele é alguém que odeia a graça de Deus. Ele diz, por que Deus deu esse dom a Mozart? Por que não deu a mim? Facilmente você acredita nas doutrinas da graça, mas fica muito chateado quando Deus graciosamente dá outras coisas às outras pessoas que não é você. Portanto, não é bem na doutrina da graça que você acredita, porque você não pode colocar a graça de Deus circunscrita só a determinadas áreas. Se Salieri realmente acreditasse na graça,
ele ficaria maravilhado de Deus ter dado aquilo. Se ele soubesse realmente que ninguém merece um dom daquele, nem ele, nem Moza, ele ficaria maravilhado, mas ele não consegue, porque ele sente que merecia. O orgulho então cria essa espiral destrutiva. Quando você tem e está no topo igual Nabucodonosor, e quando você está abaixo como Salieri. Amadeus não é apenas uma obra-prima cinematográfica, certamente é, mas é um estudo profundo de como o orgulho, o narcisismo, ser encurvados em si mesmo, e a inveja podem consumir um ser humano. E é o problema de todos os seres humanos, se a graça não intervém. Por que a gente tem? Você pode pensar assim, que Nabucodonosor, Salieri, que coisas horríveis. Por que você fica tão chateado quando não tem uma coisa? Porque você acha que merecia ter. Se você achasse que você não merece, você não ficaria assim. Você ia ser grato pelo que você tem, porque também não merece. E quando você visse outras pessoas com outras coisas, como Moza, com talentos, ou como Nabucodonosor, com reinos, você ia dizer: ninguém merece isso, eu não mereço isso, eu não tenho razão de ficar chateado, eu não tenho razão de ficar amargo porque eu não tenho alguma coisa, porque eu sei que eu não mereço nada. Se o que eu digo é verdade. Humildade é muito diferente. Então, uma definição: o orgulho é atribuir a autoria daquilo que é, na verdade, um dom a si mesmo. Se você vê todas as coisas como um dom de Deus, você nunca vai atribuir o que você tem a você mesmo. Então você vai ser alegre com o que tem, e vai poder se alegrar com o que outros têm, porque eles também não mereciam realmente, mas você não merece mais do que eles ter as coisas. O orgulho faz você olhar para a vida e dizer: eu sou o autor, quando na verdade tudo é um presente. E é por isso que as pessoas começam, até espiritualmente: você não tem os frutos que eu tenho. É óbvio que se essa pessoa achasse que o que ela tem como fruto é um fruto do Espírito Santo, ela nunca compararia com outra pessoa. É óbvio que se ela acha que está numa condição de ser o analisador dos frutos do outro, é porque ele acha que o fruto é dele. Se ele achasse que aquele fruto é do Espírito, ele nunca ia achar que de alguma maneira ele está numa posição melhor do que o outro. Quando nós alcançamos, somos alcançados pelo verdadeiro evangelho, a gente começa a orar como a gente viu hoje no início do culto, no Salmo 86, Senhor, me ouve, porque eu sou pobre e necessitado, eu não tenho nada, só a tua graça pode me dar. Quando as pessoas caem, Paulo diz: cuidado para que você não caia também. Tremam o cipreste quando os cedros caem, porque se grandes árvores caem, se Nabucodonosor não pode dormir de noite, então quem pode, com qualquer esquema humano, humanista, se livrar da ansiedade e dos medos da vida? O orgulho é uma forma de plágio cósmico. Você diz: eu criei. A humildade, ela adota uma abordagem completamente diferente. É um presente, tudo é um presente. Eu não mereço. Mas eu tenho tudo isso porque eu sou inteligente, eu tenho uma mente. Então, mas você não merece uma mente inteligente, portanto você não pode se orgulhar dela. Eu faço isso porque fisicamente eu sou um gênio. Então, você não merece o corpo que você tem. Olha essas bênçãos, tudo isso é um presente. Alguém pode dizer, e vai dizer hoje em dia, no mundo e na igreja: isso é horrível, isso é baixa autoestima, dizer que eu não mereço nada que eu tenho. Você anda por aí achando que não merece nada. Não, você está confundindo as coisas. Existe uma coisa que a gente pode chamar de falsa humildade. A pessoa diz: eu não mereço, então eu não quero, eu sou mau, eu sou um fracasso, não posso aceitar. Porque as pessoas, elas sempre sentem que elas têm que merecer. Por que as doutrinas da graça têm um problema enorme na igreja e o humanismo secular não tem? Porque as pessoas acham que se elas um dia vão estar no céu, elas têm que merecer. Elas têm que ter feito algo que colocou elas no céu, não Deus. Por isso que ninguém tem problema com as ideias de liberdade humanistas, mas tem problemas sérios na igreja com as doutrinas da graça, porque senão ela vai estar no céu sem merecer. Então a verdadeira humildade diz: eu não mereço as coisas boas da vida. Se Deus me desse o que eu mereço, eu estaria perdido. Mas veja aqui, eu tenho um casamento, eu não mereço. Eu tenho um emprego, não mereço. Eu tenho uma mente que funciona, eu não mereço.
A humildade remove todo o sistema de orgulho. Não consigo nem começar a merecer as coisas boas que Deus me deu. Eu não mereço minha saúde, eu não mereço minha mente, não mereço meus amigos. Tudo é misericórdia. Assim, cada coisa boa é como uma sobremesa, é uma surpresa, é imerecido. Cada coisa boa na sua vida você pensa: caramba. Portanto, quando elas vão embora, você não fica achando que alguma coisa que você merecia foi tirado de você. Alguém pergunta: o que há de tão ruim em se orgulhar assim das coisas que você conquista? Nabucodonosor olhou para tudo e disse: eu não mereço tudo que tenho, não foi eu que construí. E não é verdade que ele era o maior gênio militar, um dos maiores gênios militares da história. Não é verdade que ele era um dos maiores administradores econômicos que a história já teve. Não é verdade que realmente ele pegou um reino que não era grande coisa e fez dele o maior do mundo. Ele não era um gênio político, porque ele não podia dizer que merecia. O problema é o seguinte: alguém compõe uma música, não é? E eu vou lá e escrevo o meu nome nela, pego as músicas de Jason Mraz e digo que elas são minhas, e você dizer: caramba, além de você ser um pregador, você é um compositor incrível. O que eu fiz? O compositor, ele tinha o direito de ficar indignado. Quando você diz que merece qualquer coisa que Deus fez, você está roubando Deus. A Bíblia diz que porque temos orgulho, porque não queremos admitir que tudo é um presente de Deus. Essa é a raiz do nosso orgulho. Não queremos admitir que o Éden é de Deus, que eu estou lá por mera graça, que Ele deve sim dizer o que deve ou não ser feito lá, porque pertence a Ele. Porque se você admitir que Ele é o autor de tudo, Ele tem o controle de tudo. Se você admitir que Deus é o autor da sua mente, Ele tem o controle da sua mente. Se você admitir que Deus é o autor de tudo que Ele te dá, a palavra dEle tem que controlar o que você tem. Se você admitir que Deus te deu tudo o que você tem, todo o dinheiro que você tem que admitir que o controle sobre isso deve vir do que Ele fala. Porque se você admitir que Ele é o autor, você vai perder o controle. Você tenta manter posse, mesmo que seja pequena. Dorothy Sayers, uma escritora inglesa de poemas, respeitada como uma estudiosa da literatura clássica, mas também escrevia ótimos histórias de detetive. Ela fala que o pecado é uma desordem interior profunda na alma. O pecado sempre é um desejo de manter o controle. O pecado é um homem curvatus em si. Todo pecado é narcisista. É um desejo. Para justificar o seu controle, você precisa se cegar que Deus é o autor de tudo e que você tem uma dependência final dele. Talvez você diga: não tenho controle da minha vida, eu sei, Deus é dono de tudo, Ele dá tudo, tudo vem dEle, para Ele. Mas você não vive de acordo com isso. Quando Deus tira alguma coisa, você acha que Deus tirou uma coisa que era tua. Quando Deus te dá, você acha que você tem aquilo porque você que conquistou. Mas se você insiste: eu levo em conta o que a Bíblia diz, de que tudo é por Ele, por causa dEle, para Ele, glória pois sejam dadas a Ele. Então você tem que admitir que você é totalmente dependente, que você não conquistou nada. Quando você realmente está sob seu controle, nunca. Você não escolheu em que país nascer, em que bairro, você não escolheu o seu gênero, o século que você nasceu. Por que você não nasceu no século XIV, na época da peste bubônica, e morreu de peste bubônica? Você decidiu isso? Por que não nasceu? Você diz: eu trabalhei duro. Com o quê? Trabalhou duro com o quê? Com a mente, com o seu corpo, com as habilidades que Deus te deu. Escravos também trabalharam duro durante toda a história humana. Você não escolheu seus pais, seus irmãos, suas experiências de infância. 1 Coríntios 6:4 diz: então não terão orgulho de um homem em detrimento de outro, pois quem te fez diferente de alguém? E o que você tem que você não recebeu de Deus? Tudo é presente. A Bíblia diz que humildade é olhar tudo como um dom.
o Senhor deu, o Senhor tirou. Quando Ele tira, Ele não tira o que eu merecia, Ele tira um dom que eu não merecia. É assim que eu aprendo a lidar com a perda, sem ficar amargo e deprimido. Uma vida feliz é aquela que recebe tudo como um presente, é uma vida voltada para si mesmo, e miserável é aquela que olha para tudo e diz: eu mereço que as pessoas todas ajudem os meus sonhos, que todos se enganjem em me agradar. E quando as pessoas não fazem isso, eu digo: vocês são narcisistas. Mas eu sou narcisista. Estou exigindo que o mundo inteiro viva para a realização do que eu quero. O resultado, Nabucodonosor se torna um animal. Entendemos o que aconteceu. Ele ficou realmente com um problema mental. Sabe por quê? Porque até a tua mente é Deus que te dá. Foi algo físico, foi algo em sua mente, não sabemos. Agora sabemos que ele pensava ser um animal. Só que o negócio das pessoas que falam: daqui para frente eu sou um gato, mas ela quer viver mexendo no celular, na internet. Gato mexe na internet? Gato anda no muro, faz cocô na terra. A pessoa é um animal, é um gato. Aí bota uma coisinha aqui no pescoço, bota uma roupinha de gato, aí vai para o YouTube, aí faz uma página. Que gato é esse? Que gato é esse? Ele realmente achou que era um bicho, então ele foi viver como bicho. Ele foi lá, começou a viver com os animais, os cabelos cresceram, e ele ficou 7 tempos, o que é provável que é 7 meses, ou 7 estações no máximo, cerca de 1 ano e meio. Então, a gente pode dizer, é uma daquelas desgraças que acontecem na mente. Não foi culpa dele, coitado, mas lógico que foi, era uma lição. Isso nos mostra que o orgulho desfigura a humanidade. Deus está dizendo a Nabucodonosor: porque você insiste em ser mais do que eu te criei, eu vou fazer você ser menos do que eu te criei. Essa é a condição de todos nós. Nós insistimos no Éden em ser mais do que Deus nos criou para ser. Então Deus agora fez de todos nós muito menos, mortais, finitos, escravos do pecado, porque nós queríamos ser mais do que Ele criou para nós sermos. Nabucodonosor queria ser mais do que um homem, então agora ele vai ser um animal. É isso. Não é um ato arbitrário de Deus. Ele que deu a sanidade de Nabucodonosor, não devia a ela, mas já que ele queria ser mais do que um homem, Deus quer nos ensinar algo. Quando uma criança mente, os bons pais sabem que a disciplina deve ser consequência natural. Filho, se você crescer mentindo, não acho isso engraçado. Não vou te defender lá na escola pelas suas mentiras. Se você crescer mentindo, você vai criar um buraco entre você e as pessoas. Você vai ter problemas na vida. Isso vai te isolar. Portanto, já que não podemos confiar em você, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Você tem que entender como a mentira é algo sério. Deus faz assim: o orgulho te transformará no animal. E eu vou te mostrar, Nabucodonosor, literalmente como isso acontece. Como o orgulho nos torna como animais? Eu tenho que acabar, né? Primeiro, o orgulho nos impede de empatizar. Animais não têm imaginação, animais não têm arte. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa que, por mais que eles ensinassem aos gorilas coisas, eles fazem coisas que só os seres humanos fazem. Eles perceberam que o gorila nunca quer aprender nada, porque o gorila, ele nunca acha que outro ser sabe mais do que ele mesmo. Então ele não tem ânsia de aprender. Você pode ficar se esforçando a aprender uns truques, aprender a fazer umas coisas, mas ele mesmo não tem aquela coisa, tem que aprender, porque esses seres aí sabem muito mais do que eu. O gorila se acha, assim, é o que ele está dizendo, é o que a pesquisa estava dizendo. Então você nunca vai conseguir incutir, mesmo esses animais que parecem mais inteligentes do que outros, um desejo de aprender, porque eles não percebem que ele tem nada para aprender com outro ser. Eles não têm nada para aprender além do que eles já sabem, então eles não têm interesse no aprendizado. O orgulho age dessa maneira conosco. Você nunca é mais humano do que quando é compassivo, mas o orgulho vai acabar logo exatamente com isso. O orgulho faz você entrar na sala e pensar: como essas pessoas podem me ajudar? Faz você chegar numa igreja e dizer: como essas pessoas vão me ajudar a viver uma vida incrível, um casamento incrível, isso aqui é incrível. Não vai me ajudar? Não gosto disso. Pensei que era para me ajudar.
Pensei que o pastor existia para me ajudar, pensei que os irmãos existiam para me ajudar, pensei que as pessoas no trabalho existiam para me ajudar. Elas não vão me ajudar, então não gosto. Como é que elas vão realçar minha imagem? Como é que elas vão abrir espaço para me mostrar meus dons incríveis? Isso destrói tua humanidade. Isso é o homem encurvados em si. E isso é óbvio, todo pecado é narcisista. Você não percebe o sofrimento dos outros, você não percebe nada, você percebe suas grandes necessidades. Segundo, o orgulho faz você agir motivado por instinto de sobrevivência do ego, como o animal faz. Isso os animais têm, eles têm um instinto de sobrevivência, não é? Eles fazem qualquer coisa para sobreviver. Você se sente ameaçado por qualquer coisa, você reage. É assim, até uma barata faz isso. Se eu te matar uma barata e ela não fica lá, não tenho medo. Não, ela é uma barata, mas ela sai correndo. É o instinto. Sempre se proteger, sempre se proteger. Se você tem isso, se você está em todos os ambientes pensando como as pessoas podem me ferir aqui, ou elas vão me jogar para cima, ou elas estão me atacando, elas estão fazendo isso, você age como um animal. É esse instinto de sobrevivência do ego, como um animal. Você se sente ameaçado, porque você, não como uma barata, que alguém está com um chinelo, um gigante. Imagina, eu fico com pena da barata. Eu não conheço nenhum animal do meu tamanho em comparação à barata. A barata vê simplesmente um gigante correndo atrás dela com um troço na mão. Você nunca sentiu o pavor que uma barata sente quando você quer matar uma barata. Mas você não, você se sente ameaçado porque alguém é mais inteligente, porque alguém é mais bonito, porque alguém tem algum talento que você não tem, ou porque alguém ocupa uma posição que você não ocupa. Você se sente ameaçado. E você foge de qualquer situação na qual você parece mais fraco, não mais inteligente, não mais. O orgulho faz você odiar pessoas orgulhosas, o que você acha orgulhoso, porque todo orgulhoso atrapalha outro orgulhoso. Terceiro, o orgulho o torna incapaz de alegria verdadeira. Animais podem ficar satisfeitos com o que, queridos? Com as circunstâncias. Um boi é feliz se tem capim verde. O boi não pode ser feliz sem capim, sem nada, porque o boi depende totalmente das circunstâncias. Um animal, ele só pode ser feliz com as circunstâncias certas. O orgulho suga a tua alegria, porque faz você um animal. Se tudo vai bem, você pensa, pelo menos tá bom. Não há surpresa, não há gratidão. Se tudo vai mal, você é a amargura em pessoa. Você acha que merecia muito mais de Deus do que está recebendo. O orgulho destrói a habilidade de lidar com tempos ruins. Você nunca vai poder lidar com a aflição, porque você, como um animal só sabe lidar com as circunstâncias, elas são boas ou ruins. É isso que vai fazer o que eu sou. Agora, a cura para isso, para encerrarmos, Freud tem alguma explicação? Você acha que as explicações dele sobre a libido, como Da Vinci sublimou a libido dele para a sua obra de arte, você acha que tem alguma saída nisso? Tente. Só uma vez ser curado, Nabucodonosor encontrou. Sabe o que acontece? Deus precisa fazer isso. Nas obras de C.S. Lewis tem um menino que ele adora ouro, essas coisas, Eustáquio, e como os dragões, que adoram ouro. Um dia ele acordou, ele tinha se virado um dragão, e ele tinha que ser desdragonado, mas Eustáquio, ele arrancava a pele de dragão dele, mas nascia outra. Ele não conseguia deixar de ser um dragão que amava ouro. Ele não conseguia lidar com o orgulho na vida dele. Mas um dia apareceu Aslan, que é a figura de Cristo, e com garras enormes daquele grande leão, ele começou a rasgar e tirar a pele de Eustáquio, que tinha virado dragão, e ele desdragonou Eustáquio, e Eustáquio virou um homem de novo. C.S. Lewis quer ensinar o seguinte: ninguém pode lidar com o seu orgulho, só Aslan pode tirar realmente o orgulho. Lewis nos mostra que não podemos nos livrar do orgulho apenas pela força de vontade, porque sequer temos, na verdade, uma grande força para lidar com ele. Só Deus pode te despir. Você pode tentar Freud, mas um dia você vai descobrir. O ideal é que seja nesse mundo ainda.
A única coisa que nos cura do orgulho é ver duas coisas simultaneamente: que não merecemos nada além do juízo de Deus. Não é um jogo de palavras. Não adianta dizer assim: eu não mereço nada de Deus. Como as pessoas dizem, todos merecem o inferno. Aí morre um parente que não é salvo, ele fica: por que Deus não salvou meu parente? Você falou que todo mundo merece o inferno. Então não é um jogo de palavras. Não merecemos nada além do juízo. Se isso for um jogo de palavras, não serve. Mas se for verdade, eu mereço o juízo, então você não está reclamando de receber muito menos do que o juízo de Deus. Que ao mesmo tempo somos objetos da maior misericórdia, quando merecemos o juízo. Algo que você não pode reivindicar como direito, porque ele diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Se você conseguir realmente ver, só o Espírito Santo pode fazer, só o Aslan pode te desdragonar, né? Se você conseguir ver essas duas realidades, você é curado, e você vai sendo paulatinamente por Aslan tirado as suas escamas de dragão, até que um dia não vai sobrar nada, e você vai ser a imagem do Filho de Deus. Quando você vê ambas as coisas, foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele diz: todos os povos da terra são nada. Ele está falando dele mesmo: eu sou nada, eu faço parte de todos os povos da terra. Ele reconheceu que o que Deus fez era certo. Ele poderia ter se endurecido: eu não mereço isso, não mereço ser tratado como um animal, ficar pastando como um boi. Mas ele disse: Deus me humilhou, e Deus estava certo. Ele humilha quem Ele quer. Em segundo lugar, ele reconhece que tudo o que voltou para ele agora era um presente. O seu reino não era mais suas conquistas, porque você viu que tudo voltou para Nabucodonosor. Ele diz que ele não merecia aquilo, e que Deus deu a ele de volta. Agora você vê, ele vê o reino, as mesmas coisas que ele tinha antes, agora ele vê como um presente. Deus pode tirar, se quiser, é dele. A misericórdia de Deus mostra que ele cortou, como Daniel disse, a árvore, mas deixou o toco. Ele não arrancou a raiz. Mostrou misericórdia, que ele perdoaria, que ele mudaria Nabucodonosor. E Nabucodonosor não sabia o que nós sabemos. Você pensa: como Deus pode perdoar um homem como Nabucodonosor? Como ele pode perdoar um dos mestres do universo? Esses poucos homens que tiveram tudo que ele teve. Deus pode. Agora nós sabemos, porque o único mestre do universo se levantou do seu trono. O único por quem todas as coisas existem, porque dele, para ele são todas as coisas, levantou do seu trono. O único mestre do universo se esvaziou de tudo. Isaías 52 diz: ele será exaltado, mas muitos se horrorizarão, pois ele será desfigurado além da aparência humana, e parecerá um animal, né? E assim ele purificará muitas nações, e os reis se calarão diante dele. Você vê Jesus, que é o mestre do universo, a Bíblia diz: ele não parecia mais um ser humano. Ele foi açoitado, ferido, traspassado, não parecia mais um ser humano. Por quê? Para nos purificar. Todo pecado é narcisista, queridos. Só quem não entende o Evangelho realmente fica comparando os narcisistas. Mesmo um cara igual Freud admite que todo mundo é. Ele só constrói o problema de uma maneira errada, como um transtorno, e na verdade como algo que pode ser bom, e tem soluções erradas. Em nosso orgulho, nós tentamos ser mais do que seres humanos. Queremos ser como deuses, e começamos a agir como deuses. Foi isso que Narciso fez. Você vê que mesmo na mitologia grega, os deuses lá ficaram indignados, né? Por isso Jesus teve que se tornar menos do que ele era, porque nós, que ele vai salvar, se tornaram mais do que eram. Ele foi desfigurado para que pudéssemos receber sua justiça. Deus fez aquele que não conheceu o pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Se você for curado do orgulho, Daniel diz o que você vai fazer. Primeiro, você olhará para o céu como Nabucodonosor, e em qualquer situação vai dizer: tudo o que tu fazes é justo. Tirar tudo que eu tenho, me colocar como um animal comendo capim, é justo. Por
Por isso que livros, como coisas ruins acontecem a pessoas boas, fazem tanto sucesso no mundo. Por isso que o humanismo faz tanto sucesso na igreja e as doutrinas da graça não. Por que achamos difícil lidar com o sofrimento, queridos? Qual é o grande problema nosso com o sofrimento? É porque nós achamos que não merecemos. A nossa maior problema com a doença não é a doença, é que a gente acha que aquilo não podia estar acontecendo conosco. Não é certo, não podia, não merecemos. Não merecemos que nossos filhos tenham doenças, não merecemos ter doenças, não merecemos. A maior parte do nosso sofrimento não vem da coisa em si, é o fato de que nós achamos por que isso está acontecendo, por que isso entrou na minha vida. O maior problema nosso com o sofrimento é o nosso orgulho de achar que nós não merecíamos aquilo. Nós não dizemos como Nabucodonosor: tu és justo em fazer eu comer capim com os animais, eu mereço, eu preciso da tua misericórdia. Então achamos difícil lidar com o sofrimento porque nós achamos que merecemos um tratamento melhor, nós achamos que merecemos melhor de Deus do que Ele está dando, porque achamos difícil lidar com todas as coisas sempre assim. Mas o cristão sabe que o mundo é muito melhor do que merecemos. Nosso mundo é cheio de dor, de morte, de violência, mas todo verdadeiro cristão sabe que esse mundo é muito melhor do que o que a gente merece, que a nossa vida tem sido muito melhor do que a gente merece, que o que os nossos pecados merecem é infinitamente pior do que o que nós temos recebido. Isso muda a nossa perspectiva sobre o sofrimento. Você chora porque sofrimento é sofrimento e dói, mas você nunca vai dizer a Deus: por que isso está acontecendo? Por que fazes isso? Você vai buscar nele mesmo a consolação que Ele pode dar. A lidar com o sofrimento depende de você entender que você recebe muito, que você merece muito pior do que o sofrimento que você está experimentando. Em segundo lugar, Daniel diz que Nabucodonosor olhou para todos os outros como tão dignos da indignação de Deus, mas como podendo ser objetos da sua graça. Se você é um acidente, você vive como quiser, mas a sua vida não tem sentido, e você vai viver num desespero existencial, não tem jeito. Mas você sabe que os artistas amam suas obras, e se Deus criou todas as coisas com um propósito enorme, todas as coisas mudam, mesmo que esses propósitos incluam coisas muito, muito, muito difíceis. Você só realmente compreendeu e sabe que você realmente compreendeu que Deus é Deus quando você realmente perde todo o controle, e você nunca pensa que você pode ou deve ter o controle de nada na sua vida. Tu humilha quem tu quiseres, exalta quem tu quiseres, tu faz o que quiseres com os exércitos dos céus e com os homens na terra, e você diz: tu és o autor, a história tem que ser do teu jeito, tu é o autor da minha vida, a minha história tem que ser do jeito que tu escreves. Ele é capaz de humilhar os orgulhosos. Todo pecado é narcisista, e ele só é tratado pelo Evangelho dessa forma. Pai, obrigado pela manhã de hoje. Sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto, Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite. A esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta.
redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo